Nós vamos ver agora um videozinho do Core, que é o seguinte: como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Eita porra. Seria Five Nights at Freddy's o jogo da década? Estaria Five Nights at Freddy's acima de Dark Souls, Mario Bros aqui e Five Nights at Freddy's aqui? É o que nós vai descobrir. Ué, não tem nem eu no meu react? Você se lembra o que tava fazendo há 10 anos atrás? 10 anos atrás o quê? Mano, 10 anos atrás eu ainda morava em Brasília. 10 anos atrás eu tava nas férias da escola do 9º ano. 10 anos atrás eu lembro que eu era leiturista. É uma profissão de ficar indo de casa em casa e medindo ou o relógio da força ou o relógio de água, também conhecido como hidrômetro. No caso, eu fazia medição de relógios de água. Eram outros tempos, era uma outra época. 10 pontos pra quem adivinhar o nome desse celular que tá aqui do lado, que era o meu sonho de consumo quando eu era criança. Esse aqui era o Megazord dos celulares. Que flip-flop. E aí, rapaziada, tá ficando feio aí que você está falando. V3, obrigado. Onde eu trabalhava que nem um louco e tinha o sonho de fazer o canal do YouTube dar certo. Até que eu lembro que do nada pintou um jogo num canal que eu já acompanhava bastante, que era o Markiplier, ele jogando um tal de Five Nights at Freddy's. Vixe. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yamimass played it and he said it was really good. Eu acho que esse é um dos momentos mais icônicos da história do YouTube no geral, não? Porque eu fiquei bem na frente da cabeça do Markiplier, parece que era eu falando. Só que, mano, aqui, eu acho que isso aqui, se tivesse a calçada da fama do YouTube, esse frame aqui, eu acho que estaria, tipo, estampadão, assim, um dos primeiros. Eu lembro que eu fiquei impactado pelo negócio, achei a ideia muito insana, muito da hora, e eu lembro que eu tinha até um cagaço enorme de jogar na época. Mas, pra tudo isso ter acontecido, pra esse jogo ter chego na mão do Markiplier e ter virado o que virou, algumas coisas aconteceram e é justamente o que eu quero explicar no vídeo de hoje. Ué? Como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Então você já fica confortável, senta aí, pega uma água, pega um lanche e se você puder, deixar um gostei para dar uma força pro nosso trabalho, isso vai ajudar bastante o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas. E você também, comenta aí, há 10 anos atrás, como é que você tava? Você tava fazendo o quê? Comenta aí que eu quero saber. Estudando. Então já muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e vamos lá ver como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Antes da gente chegar nisso, eu tenho que falar pra vocês que alguns anos antes... Esse aqui é aquele SCP, não é? Eu vi um monstro ali que parece o João Bobo. Algumas coisas já estavam acontecendo na internet. Isso porque o auge de jogos de terror no YouTube, principalmente, já estava tendo o seu crescente ali, mais ou menos em 2011 e 2012. Ainda mais por conta da força das famosas creepypastas. Você se lembra da creepypastas? Slenderman, Jeff the Killer, Smile Dog, todas essas... Smile Dog? Smile Dog eu não conheço. Ó, Jeff the Killer, Ben Drowned, Slender... Que esse é outro Jeff the Killer? Jeff the Killer, Ben Drowned, Slenderman e os outros dois eu não faço a mínima ideia. Coisas interessantes que acabaram sendo criadas por usuários, por pessoas que estavam usando a internet. Ah, é o Wireless Jack? Ah, foda-se. E acabaram fazendo essas histórias acontecerem e ficarem maiores, né, e gigantes até na plataforma. Isso, monstro toalha de banho. Não só dentro do YouTube, mas fora também. Eu lembro de blogs, fóruns, o começo do Reddit, no Facebook, a galera comentando a respeito dessas coisas assustadoras. E eu lembro de um jogo indie ali bem, meio, sabe, podre, meio feito ali, sabe, de um jeito qualquer, melhor dizendo. O cara fez o jogo do Slenderman, que era justamente o Slenderman Nossa, Pages. sim, mano. Esse jogo, hoje em dia, ele é ridículo. Eu lembro que eu baixei quando eu era pequenininho no meu notebook e eu, mano, paguei todas as luzes da casa. Eu acho que foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. O monstro nem se mexe. É um jogo de terror que o monstro nem se mexe. Ele só deixa a tua TV fora do ar. E é isso. Mano, não tinha nada nesse jogo. Nada. Era só o bicho ficava parado, ele te olhava e fazia tão. Onde você tinha que estar no meio do mato e pegar as páginas do Slenderman. Enquanto ele, a cada vez mais páginas você pegava, mais perto ele ficava de você. E mais assim, na sua cola ele ficava. Até um ponto em que não tinha mais o que fazer e você morria pro Slenderman. Ou, se você fosse rápido, você conseguia se safar dessa floresta maldita. Dá pra fugir? Só que eu lembro que teve várias outras cópias de Slender. Não, mano, caralho, a minha época foi uma época traumatizada. Só pelo layout eu sei que ele tá jogando Ocoleste e nem procura. Também, né? Teve o Ocoleste, que saiu um tempo depois. Teve o Slenderman do Shrek, e era praticamente esse tipo de coisa, né? Slenderman pra tudo que é canto.
Mas outro jogo que ficou popular é o Slendytubbies, que era justamente misturando a piada de Teletubbies com o Slenderman. Nossa. Que também Papo começou reto, tá passando um filme na minha cabeça. Olha isso aqui, mano. Mano, que época. mais ou menos nessa época, só que agora você tinha que pegar os creminhos, né? E andar pelo lugar e ver um Tinky Winky bizarro gritando na sua orelha. Mas enfim, não só esses jogos mesmo, que a parte independente ficou bem famosa, mas outro jogo também tava crescendo, que era o Amnesia. Amnesia The Dark Descent foi, acho que, um dos maiores jogos na época da plataforma, sendo jogado pelo PewDiePie e até pelo próprio Markiplier. E até então todo mundo acreditava que esse seria o expoente de jogos de terror, você andar por algum lugar, ver coisas bizarras e monstros perseguindo você a todo custo e a todo momento. Ou se não, seriam adaptações de creepypastas. Esse jogo aqui não é uma bosta. Eu nunca joguei, mas eu só ouvi gente falando mal desse Slender The Arrival, que parece horroroso. Eu lembro que até o primeiro remake do Slenderman tava já sendo feito, ia ser todo, sabe, com os gráficos atualizados, bem mais ultra realistas. O negócio tava praticamente esquentando ali. Meu Deus, Markiplier é esse aqui? Que medo! E pra galera de jogo indie de terror. Mas ainda não tinha, por exemplo, o gênero mascote horror em 2013, 2014. O negócio ainda tava muito pequeno. Até que em 2014, o próprio Markiplier traz o Five Nights at Freddy's, ainda por indicação de um amigo dele, o Amnesh, que falou pra ele que é um jogo extremamente diferente dos outros que estavam já sendo feitos, onde você jogava em primeira pessoa e andava por um lugar e tinha um monstro ou alguma coisa atacando ali. O Five Nights at Freddy's era justamente você parado no lugar e impedindo que os monstros chegassem até você. E os monstros é que iam até você, e também eles eram a capa do jogo, eles eram praticamente a grande publicidade, eram os animatrônicos que entretinham as crianças e que eles agora eram os monstros, os vilões da parada, melhor dizendo. Mas pra isso acontecer... Pior que esse jogo aqui foi pique, vou falar uma bosta federal, uma foda-se. Foi o mesmo esquema do Atividade Paranormal pra mim. Todo o marketing que eu vi desse jogo foi no boca a boca. Eu não vi trailer, eu não vi nada. Era só o pessoal falando, cara, esse jogo aqui dá muito medo. Esse jogo aqui é o mais assustador que existe. E era só assim, era só a rapaziada falando. Eu tenho que explicar um pouco também, né, pra ter esse impacto todo, porque Five Nights at Freddy's surgiu a respeito de uma crítica que foi feita pela Gina Sterling, que é um canal de reviews já praticamente bem antigo na plataforma, e ela acabou fazendo uma review na época negativa de um outro jogo do Scott Calton chamado Cheapers and Sons Lumber Co. Foi graças a ela ter falado que as animações do Scott Calton pareciam animatrônicos feios que deu o start da ideia pra ele, onde ele lembrou que a Chuck E. Cheese tinha, né, os animatrônicos bem feios mesmo nos anos 80. E foi aí que ele acabou pegando e falando, não, vou pegar e fazer uma ideia parecida, né, vou pegar essa ideia, né, dessa crítica e ver se dá certo. Isso... Mas realmente esse jogo aqui é... Sim, quem sou eu pra falar, né? Quem sou eu pra falar também? Porque a review que a Gina Sterling fez ficou muito popular. E o Scott Calton falou, poxa, talvez seja a minha primeira oportunidade para engatar um jogo depois de 20 anos tentando. Não que o Scott Calton já não tivesse algum tipo de reconhecimento. Ele era bastante famoso na parte de animações bíblicas. E até também... Tá, agora eu fui pego desprevenido. Animador Jesus e fez do Five Nights. Que doideira, esse mundo é loucura. É isso aí, é verdade, Fê Batista. FNAF é igual de Deus. Projetos menores ali, mas nada muito impactante. Ele fez um jogo chamado Desolation Hope, tá até na Steam ainda, o jogo até hoje, mas o jogo não teve uma grande popularidade. Ele só cresceu mesmo depois, né, que a galera foi ver os trabalhos que o Scott Calton fazia. Mas o mais impactante foi que ele até tentou um Kickstarter. Sim, ele até tentou fazer com que Five Nights at Freddy's tivesse apoio da galera na época, para ele poder se dedicar a desenvolver esse jogo. Mas aquela coisa, FNAF não era nada ainda, né? Não era nada, não tinha ninguém sabendo de nada. Então, o jogo não teve, né, a ajuda do Kickstarter. Grandes jogos independentes hoje em dia, como Five Nights at... Foi mal, mano. Eu vejo o vídeo de um jeito muito diferente. Então o Corey tá falando várias informações interessantes. Eu ri pra caralho porque o coelho veio correndo todo cagado. Olha lá. Ajuda do Kickstarter. Grandes jogos independentes hoje em dia, como Five Nights... Todo assado. Correu por 1,5 segundos e eu tô rindo dele, correndo todo assado. Freddy's e Bandit Ink Machine tiveram Kickstarters e os Kickstarters foram fracassados. Não tiveram o apoio da galera e a galera não viu interesse nesses jogos. Mas mesmo assim, tendo o fracasso de novo na sua cara, o Scott Calton não desistiu e fez Five Nights at Freddy's pelo menos uma ideia meio simples, mas ainda assim fez a ideia acontecer.
E foi justamente por ser diferente e mostrar os monstros logo de cara que os jogos independentes até então, eles escondiam, né, o bicho ruim, eles escondiam um monstro que ia te atacar. O Slenderman era aquela coisa misteriosa que você não podia olhar pra ele. E o próprio Slendytubbies também teve aquela coisa do monstro, você só escutava os gritos, mas se você olhasse pra ele, você perdia velocidade e o bicho te matava. Mano. E no Amnesia os bichos eram muito feios, você não queria ver eles e você na verdade estava mais correndo deles do que encarando, né, onde eles estavam. Mano, pior que esse primeiro Five Nights, eu acho ele muito foda. Tipo, a gente faz piada e coisa assim, só que eu acho ele muito foda porque ele, na minha opinião, era o mais original. Eu acho que até o 3 ali, até o Five Nights 3, eu ainda acho muito foda. Vocês viam, né, eles estavam nas sombras, impedindo que vocês vissem ele. Então a ideia de mostrar o inimigo logo na tela e de ser uma gameplay que o monstro vai até você e você tem que se defender, foi bastante diferente para a época. Por mais que eu lembro das críticas falando que o jogo era bem podre, ou que o jogo não era lá, sabe, aquela coisa enorme que a galera falava. Mas eu lembro de ter visto potencial, era um negócio que tava nascendo, era algo extremamente impactante e que acabou criando uma enorme base de fãs. Justamente por conta dos mascotes da franquia, né, os animatrônicos. Esconde a bunda! Apesar deles serem meio feios olhando de noite. Mas eles tinham um charme, eles tinham um carisma, eles tinham estilo. E isso foi o bastante pra dominar a internet inteira, ainda mais, né, que o Markiplier trouxe a gameplay, ele já era um cara grande, e aí outros youtubers grandes começaram a trazer. Eu me arrependo amargamente de ter começado a ver FNAF nessa época e não ter trazido nenhum vídeo. Nessa época eu era o core das antigas. Nossa, mano, agora se você estiver vendo isso aqui, ele vai lembrar, mano. Cara, essa época aqui, 10 anos atrás, humildinho de 13, 14 anos, cara, eu era muito fã do Core. Só que, mano, eu era muito chato. E uma vez fui fazer entrevista com o Core, tô falando isso aqui em primeira mão, eu morro de vergonha disso. Eu fui fazer entrevista com o Core, mas eu era muito pequeno e muito fã. Então ele não falou, mano, só eu falei. E a entrevista era pra ele. Tá ligado? Nossa, tá dando um choque de realidade agora. 13 anos, eu vou fazer 25. Então eu praticamente tinha tempo ou outro pra ver as coisas que eu já gostava, que eram jogos antigos, jogos retrô, mas também acompanhar algum jogo indie que saía. E quando eu vi FNAF, eu fiquei vislumbrado. Eu deveria das antigas de Jumpscare ter trazido os vídeos, talvez a coisa seria bem diferente pra mim hoje em dia. Olha isso. Mas eu lembro que na época, outro canal que acabou trazendo, achou bem interessante, foi o Huey Station. Tá certo que foi alguns meses depois do lançamento, mas ele foi o primeiro grande pioneiro a trazer Five Nights at Freddy's, pelo menos as histórias e as teorias no Brasil. Claro que tivemos outras gameplays também, como o próprio Cellbit trouxe, ou o Alan Zoka. Eu tô bem em cima das facecanas, isso que é foda. Parece que é eu que tô jogando toda vez. Também trouxeram, né, Five Nights e acabaram popularizando o gênero aqui no Brasil. Agora vamos pro jogo, vamos falar um pouco mais finalmente do que se passa dessa história, o que a gente entende um pouco do que tá rolando ali dentro. Toda a história meio que a gente entende por conta do cara do telefone, ou o famoso Phone Guy. Ele basicamente é que vai te dar as instruções do que você tem que fazer durante a noite. Dúvida sincera. Finafeiros, quem é o homem do telefone do jogo 1? Sim. Entendi. A partir de hoje, eu sou o homem do telefone, beleza? Se alguém perguntar, é eu. E o que aconteceu mais ou menos naquele lugar. Mas é claro, outros detalhes apareciam, por exemplo, nas paredes e até as notícias dos jornais que poderiam aparecer no lugar dos pôsteres que as crianças fizeram ali na época. Isso é legal, isso Mas é legal. A história não era tão contada na sua cara. Você tinha esses detalhes do Phone Guy falando, né, do lugar e também, né, justamente a parte dos pôsteres. Fora isso, era mais um detalhe ou outro, sabe, dos corredores ou até dos próprios animatrônicos que tinham, sabe, marcas de mãos que a galera acabou pegando, né, e contando ali, nossa, vamos ver a textura do jogo, que é uma coisa que ficou conhecida como data mining. É sério que tem um Five Nights com a mão na cara? Muito importante nessa época, pois justamente a galera pegou o jogo e acabava explorando os arquivos do jogo que tinha lá dentro para ver se descobria alguma história ou algum easter egg. Foi aí que a galera descobriu animatrônicos ou ideias que não foram utilizadas, acabaram descobrindo, né, texturas e também, né, as mãos, as cores dos animatrônicos e várias outras informações que ficaram bem legais para FNAF, né, e enriqueceram mais ainda essa história. Só que o mais interessante é que esses pôsteres, eles não apareciam na sua cara, né? Ou pelo menos os easter eggs das crianças chorando ou algo do tipo. Eram coisas aleatórias de dentro do jogo. Inclusive o próprio Golden Fred que podia aparecer do nada. Esse ele é cabuloso. Um bicho que tava lá, mas ele não fazia parte do casting, melhor dizendo. Tava os 4 animatrônicos principais, Fred, Bonnie, Chick e Foxy, e tinha mais esse 5º animatrônico que era
completamente um coringa, ele podia aparecer a qualquer momento, ou ter até... Vocês sabiam que uma vez, acho que tá até no meu canal de gameplay, tem uma gameplay de FNAF lá, só que antes dessa eu tinha gravado outra. Na minha primeira partida, primeira noite, apareceu o Golden Freddy, e eu achei que era normal. E aí eu falei pra um amigo meu e falou, mano, não é normal aparecer. Apareceu o Golden Freddy na primeira e ainda piscou um bagulho na tela, tudo na primeira. Só que essa gravação, tipo, eu não usei, porque eu falei, ah, ficou chata, tá ligado? E eu apaguei. Easter eggs deles nas salas e nos corredores, o que era bem interessante. Então a história foi meio que colocada, sabe, aos pedaços pra você. Você meio que montava a ideia na sua cabeça. Isso vem desde o primeiro Five Nights at Freddy's, por mais que a história não era contada exatamente na sua cara. Vou deixar aqui o nosso queridíssimo Dublando Coisas mostrar pra vocês como que são, né, essas mensagens agora com a voz em PTBR, feito por um dublador profissional, que é o nosso queridíssimo Lucas Almeida. E é claro que temos os pôsteres também, que dá pra você ver meio que aleatoriamente nos corredores, e eu vou tentar pôr numa ordem que a galera mais acredita que seria a correta. O primeiro seria Crianças Desaparecem em Pizzaria Local. Pera, eu sei o nome disso, eu vou falar uma gíria muito Five Nights, agora vocês vão ficar tipo, oh, Heavy Feel, Obocombo, MSI. Não é isso aqui? MCI. É MCI, não é S, né? Errei. Troca. Corpos não são encontrados. Duas crianças teriam sido atraídas para o quarto dos fundos durante as últimas horas de funcionamento da pizzaria Fred Fazbear na noite 26 Galera, MSI é do LoL, eu confundi tudo. de junho. Embora as câmeras de vigilância tenham identificado o homem responsável na manhã seguinte, o que levou à sua captura, as próprias crianças não foram encontradas e são dadas como mortas. A polícia suspeita que o homem vestiu o traje de um dos mascotes da companhia para ludibriar as crianças. Então você já percebe é o homem por trás do ruim. Justamente a ideia do William Afton, aquela coisa toda. Tem a ideia do cara vestir, né, a roupa do Spring Bonnie, que a gente já conhece. O próximo pôster seria 5 crianças agora desaparecidas, o suspeito é condenado. Agora 5 crianças estão ligadas ao incidente da pizzaria Fred Fazbear, onde o homem vestido de um mascote local atraiu-os para os quartos do fundo. Enquanto o suspeito foi condenado, os corpos em si nunca foram encontrados. A pizzaria Fred Fazbear vem batalhando em uma luta difícil para convencer que as famílias voltem à pizzaria. É uma tragédia. Tá, condenado? Mas eu achei que ele, tipo, nunca tinha sido descoberto. Não é esse o plot? De, tipo, não saberem que é ele? Apesar de estar falando que teve uma condenação, uma coisa que é importante falar é que condenação não quer dizer que é, tipo assim, se ele é condenado, quer dizer que, não, ele foi culpado pela coisa. Ter uma condenação é de que o processo teve um fim. Então o que dá a entender é de que ele pode ter sido ou culpado ou inocente. Mas o que a gente sabe da história é que ele foi inocentado, porque ele... Ah, o sistema é foda. Né, livre, fazendo as coisas e, né, sem a culpa de ter matado as crianças. O próximo pôster é pizza local ameaçada de fechar devido à higienização. A pizzaria local, Pizzaria Fred Fazbear, foi ameaçada de fechar novamente pelo Departamento de Saúde sobre relatos de mau cheiro provenientes dos mais amados mascotes dos seus animais. A polícia foi acionada quando pais perceberam algo que parecia ser sangue e muco saindo ao redor dos olhos e da boca dos mascotes. O pai comparou-os com cadáveres reanimados. Pizzaria local é sancionada a fechar até o final do ano. Depois de uma longa luta para permanecer no mercado, depois da tragédia que a atingiu muitos anos atrás, a pizzaria Fred Fazbear anunciou que irá fechar até o final do ano. Apesar de procurar por um ano um comprador, as companhias parecem não estar dispostas a serem associadas com a empresa. Esses personagens sobreviverão no coração das crianças, esses personagens sobreviverão, disse o CEO da empresa. Que até então não tinha nome, era só o CEO falando, né? Não tinha lá tantas informações, não tinha nada, né, a mais assim. O que Five Nights at Freddy's trouxe na época, uma história meio que contada aos pedaços, mas ainda dando pistas e indícios do que estava rolando, impactou a internet de um jeito absurdo. Então, eu acho que ele só deixou solto, sem pensar muito, e aí como fez sucesso, aí ele decidiu escrever em cima. Mas eu posso estar bem errado. Isso porque também, se a gente for lembrar, nessa época, quando tava indo para ter os teasers do FNAF 2, o site Scott Games era constantemente atualizado, com novos teasers, né, sabe? Tinha aquela coisa de você ver a imagem e você pegar, sabe, um novo mistério, uma nova parte. Isso é legal. Que viria justamente para Five Nights at Freddy's 2. Isso aí eu tiro o chapéu. Isso aí eu tiro o chapéu porque o Scott Calton, ele sabia fazer um hype como ninguém. O jogo poderia ser meio bunda, mas o hype que ele fazia em cima era muito bom. Eu achei sempre muito foda ele fazer esses enigmazinhos pra, tipo, lançamento de jogo e tal. Eu sempre achei isso muito, muito foda. E eu acho que as empresas deveriam prestar mais atenção nisso aí, que eu acho da hora. Não só isso, mas o que abriu também o campo para
teorias, ou para tentar desvendar essa história. Tá certo que uma teoria ficou bastante popular, que é o paralelo, né, com aquele incidente da Chuck E. Cheese de Colorado, mas isso já foi desmentido, e isso não é canônico e nem oficial. O próprio Scott Cawthon já deu entrevistas falando que a principal inspiração foi justamente a crítica da Gina Sterling, que eu falei para vocês agora mais cedo no vídeo. Essa teoria ficou muito popular e hoje já é considerada até uma das piores teorias de Five Nights at Freddy's, que é justamente aquele negócio de que um cara, né, aconteceu de verdade, ele ter entrado numa Chuck E. Cheese e ter feito 5 vítimas dentro do local. Só que o que aconteceu é que uma quinta vítima, o cozinheiro, acabou sobrevivendo e ligando pro 911, né, a polícia americana, e conseguiu, né, dar o seu testemunho e prender o tal suspeito. Foi descoberto que ele era um ex-funcionário que acabou tentando se vingar e pegar um dinheiro porque ele tinha sido demitido. E aí fizeram o paralelo de ter vítimas, aquela coisa toda, enfim, né, essa teoria ficou até bem popular. Eu lembro do Renan Souzones falando, lembro do Matt Pat trazendo, enfim. Foi um negócio que a galera acabou acreditando bastante, mas depois a gente viu que não tinha nada a ver com nada, e o próprio Scott Cawthon já falou em entrevistas que não tem nada a ver. Mas toda essa parte do mistério, da história, as coisas sendo contadas aos pedaços e dando ainda indícios para o próximo, e você podendo ir pro site, investigando pedaços, e a comunidade se voltando para ver o que poderia acontecer, foi algo que mudou como os jogos independentes funcionariam. O Pop Playtime faz a mesma coisa, não faz? De ficar fazendo uns enigmazinhos pra chegar no jogo novo e uns bagulho assim. Era o Pop Playtime ou era o Band? Mano, eu não entendo muito desses jogos não, então por isso que eu pergunto tudo, tá ligado? Porque no Pop Playtime eu ainda joguei os 3, mas o Band eu não joguei nada. Nos próximos anos. Isso porque o jogo não era mais só um jogo. Você poderia ir para outros lugares, você tinha teorias, você tinha pessoas discutindo, você tinha ideias, sabe, aflorescendo a todo momento. E é claro também que teve as piadas, né, a galera fazendo tipo, olha, achei um animatrônico secreto, que foi o tal do Spark the Dog, que acabou até virando, né, um meme e acabou até aparecendo no filme de FNAF como um easter egg ali. Justamente porque foi uma teoria que ficou bastante popular. Mas é aquela coisa, um cara inventou um outro animatrônico que não tinha nada a ver com nada. Mas o que eu digo é que o mais interessante é que a comunidade começou a crescer nessa época, então a gente não tem tanta coisa, né, pra mostrar. A não ser que as coisas estavam começando a rolar, as coisas estavam começando a aparecer e estavam, sabe, esses pedaços sendo jogados e a história tava meio que nascendo. Era um negócio novo, era um negócio legal e que as pessoas estavam começando a acompanhar. E não precisava só jogar o jogo, você tinha a própria parte de teoria, mas também você tinha esses detalhes, né, no site Scott Games e, sabe, procurando os arquivos. Inclusive foi isso que eu fiz na lore do Roberto e do Pierre lá na lore do sono, que é trazer, tipo, fazer uns enigmazinhos fora do bagulho. O FSMP vocês só assistem, né? Mas o negócio de fazer, tipo, uns enigmas lá, de entrar no Discord, conseguir as páginas do diário, porque quem tá assistindo, quem tá participando, ele se sente, tipo, mais dentro da história. Tipo, caralho, fica muito mais imersivo. Essa é a parada, a imersão, tá ligado? Essas coisas deixam tudo mais imersivo. De dentro do jogo, que tornava um negócio muito legal de acompanhar. E é por isso que Five Nights at Freddy's mudou tanto, por ter essas coisas espalhadas em vários lugares, mas ainda assim sendo uma história simples e contida, tendo, né, os detalhes mais importantes mostrados, para a galera formar uma história real, ou uma história que seria, sabe, convincente, ou a melhor parte, ou o grande teorista, né, deu a essa franquia a cara que ela teria nos próximos anos. De ser uma franquia de você juntar os pedaços e discutir com outras pessoas novos detalhes da história, o que poderia acontecer e que foi muito legal de acompanhar. Então, pessoas, agora eu quero falar pra vocês que esse é o primeiro vídeo mostrando, né, uma parte diferente, contando um pouco mais da história e do que tem dentro, né, do jogo, o que a gente descobre, o que tem, né, rolando, né, na época, melhor dizendo, e também falando um pouco mais de como a gente entende o que tá rolando. E agora nós vamos para Five Nights at Freddy's 2 e mostrar o que aconteceu na época, mais os detalhes, né, que a gente veio a descobrir e veio a entender também. Então, convido vocês a vir na nossa live que nós vamos jogar o Five Nights at Freddy's 2 e a gente vai fazer essa maratona, né, de FNAF, trazendo cada jogo e cada detalhe do que aconteceu na época. Eita, bateu um refluxo no core que houve, hein? Trazendo cada jogo e cada detalhe do que aconteceu na época. Cada detalhe. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o FNAF. Eu odeio jogar, mas eu gosto muito de ver os vídeos, não sei porquê.